Romanos capítulo 10, do verso 13 até o verso 15, diz assim a palavra do Senhor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Senhor, rogamos a Tua direção nesta hora, que iremos ouvir a exposição da Tua palavra, que haja fidelidade na administração dela e que haja disposição em nosso coração em ouvir, em aprender. E não apenas isso, Deus, em sermos transformados por aquilo que temos aprendido, que possamos permanecer firmes, inabaláveis e praticantes diante daquilo que o Senhor tem revelado-nos por meio da Tua palavra. Rogamos que o Senhor nos desperte a Tua igreja, Deus, diante da mensagem e da ordenança do Senhor para fazermos discípulos. Que o Senhor nos acorde, Deus, para compreendermos o quanto o Senhor pode e quer nos usar nesta cidade para louvor e glória do Teu nome santo. Em nome de Cristo Jesus que a Te oramos. Amém. Sem pregação não há salvação. Sem pregação não há salvação. Mais que o título da mensagem desta manhã, isto é uma frase que pode resumir o que é o Evangelho e o que é o processo de conversão na vida de alguém. Sem que a palavra de Deus seja exposta, seja pregada ou se torne conhecida, e de um modo geral, por meio do anúncio, por meio da fala, por meio da pregação, não há salvação. Esse é o meio, irmãos, é o caminho que o próprio Deus escolheu para chamar os seus eleitos. Então, a óbvia pergunta que ressoa e deve ressoar sempre em nossos corações é: quem foi a última pessoa que você falou de Cristo? Qual foi a última pessoa que você pregou o Evangelho? Ou minimamente, qual foi a última pessoa que você convidou para vir à igreja, vir ao culto? Não que isso seja uma forma de evangelização, e eu vou falar sobre isso. Sim, irmãos, eu creio que nós precisamos assumir os nossos erros, os nossos pecados e as nossas falhas, o nosso erro de foco no que se refere à evangelização, ao cumprimento do chamado do Senhor para pregarmos a palavra, para pregarmos a mensagem. O contexto aqui de Paulo aos Romanos é um contexto talvez muito parecido com o que nós enquanto denominação fazemos, ou que nós enquanto evangélicos muitas vezes fazemos. O contexto aqui era um contexto no qual o povo judeu entendia que o mover de Deus se resumia a eles. Então eles viviam num grande gueto, num grande grupinho, numa grande panelinha, muito confortável, muito cômodo, onde a comunhão, a exaltação e o crescimento mútuo talvez fosse o único foco, o único objetivo. Enquanto isso, ímpios morriam, incrédulos eram condenados, e no máximo o que o judeu fazia era dar nomes a eles, de pagãos, de gentios, de incrédulos, de ímpios, mas sem muito fazer por eles, por entender que a salvação se resumia a eles, aquele grupo. Sabe, irmãos, muitas vezes é um tanto comum, né, nós olharmos até diante da crítica que é a Escritura, e o próprio Novo Testamento, e o próprio Cristo faz aos judeus,
especialmente aos grupos mais fechados, né, como os fariseus e os saduceus, mas nós precisamos fazer o exercício de compreendermos as similaridades que temos com eles. Porque, sinceramente, eu acho que nós, em parte, fazemos a mesma coisa. Nós vivemos no nosso grupinho, no nosso gueto aqui, exaltando a nossa comunhão, a nossa edificação intramuros. E a impressão que eu tenho às vezes é que todas as nossas atividades, movimentos, programações, festas, é tudo sempre voltado para nós. E a gente se enche desse negócio. E aí de vez em quando se levanta alguém para dizer que a igreja não evangeliza, que a igreja precisa evangelizar. E o triste é que quando alguém fala isso, na maioria das vezes ela está pensando numa ação de entregar um papel e dizer Jesus te ama. Não foi para isso que nós fomos chamados, irmãos. Isso não é evangelização. Isso não é fazer discípulos. E sabe o que é o pior? Até isso a gente está deixando de fazer. Se isso aqui não é suficiente, nem isso nós estamos fazendo. Nem isso nós estamos propondo. Então Paulo diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. E este será salvo. Vale dizer que o pano de fundo aqui deste todo aquele que invocar o nome do Senhor é aquele que ouviu a mensagem, compreendeu a sua condição de homem enquanto pecador, compreendeu quem ele é, compreendeu quem Cristo é, e disse algo semelhante ao que disseram os ouvintes do sermão de Pedro, narrado em Lucas, lá em Atos, dizer, e agora, o que nós fazemos? O que Paulo quer dizer aqui com todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, são aqueles que já ouviram essa mensagem, já ouviram essa pregação, já ouviram deste evangelho, compreenderam a sua necessidade de Deus e disseram, sim, eu quero. E passa a invocar o nome do Senhor, passa a clamar o nome do Senhor, passa a render glórias ao nome do Senhor. O nosso objetivo maior, irmãos, enquanto missão, a nossa missão maior, enquanto servos de Deus, deveria ser que o nome de Deus fosse cada vez mais glorificado, qualitativamente, mas também quantitativamente. Essa é a principal tese de um livro muito bom, que eu já indiquei aqui algumas vezes, O Alegrem-se os Povos, do John Piper. Nele, o Piper vai dizer que, olha, se o nosso objetivo é glorificar o nome de Deus, nós queremos que mais pessoas glorifiquem o nome de Deus. Logo, a necessidade e a urgência de evangelização é para já, para que o nome de Cristo se torne cada vez mais conhecido e mais pessoas venham e glorifiquem, reconheçam que Ele de fato é o Senhor. Então Paulo vem com essas perguntas que, misericórdia, né, irmãos? Eu não sei você, mas parece que cada uma dessas perguntas são como punhaladas em nossos corações, são como desfibriladores no nosso peito para nos acordar, para nos fazer reviver e entender o grande privilégio que Deus nos deu, irmãos. Porque às vezes eu acho que a gente não tem noção do grande privilégio que é. Talvez nós saibamos o que significa Deus salvar alguém, Deus resgatar alguém. Mas nem sempre a gente liga isso obrigatoriamente, que Deus só vai salvar alguém, Deus só vai resgatar alguém se alguém pregar. E isso não coloca sobre quem prega o privilégio, a responsabilidade da salvação. Não, porque esse é o meio pelo qual o próprio Deus determinou. Deus decidiu salvar pessoas e decidiu o modo como Ele ia salvar pessoas. E o modo como Ele decidiu salvar pessoas não foi através da revelação natural, por exemplo, que é um modo pelo qual Ele se revela. Mas ninguém olha para uma cachoeira, ninguém olha para uma bela flor ou para um nascimento e diz assim, olha, Jesus morreu por mim. Estou vendo isso aqui através desta maravilha da criação. Deus decidiu se revelar e revelar-se através do seu evangelho, não através de sonhos, visões, revelações
danças, músicas, teatro, é através da palavra, é através da pregação. E nós temos o privilégio, a capacidade de sermos instrumentos do Senhor para isso. E o que temos feito, irmãos? O que temos feito? A pergunta deve ressoar no seu coração, enquanto crente, enquanto servo de Deus, enquanto conhecedor da palavra, porque evangelização e fazer discípulos não é um evento, mas deve ser um estilo de vida, deve ser uma caça, uma busca por oportunidades constantes que nós temos no nosso dia a dia. Mas isso também deve ressoar no nosso coração enquanto igreja, enquanto denominação, enquanto primeira igreja presbiteriana de Itabuna. Eu não tenho dúvida, irmãos, que muitos aqui, e eu estou nesse grupo, se orgulha de fazer parte de uma igreja séria. Não é? Se um ímpio pergunta a você se você é evangélico, você logo começa se justificando, dizendo que você não é dessas igrejas malucas que tem por aí. Certamente você faz isso. Não, mas olha, eu sou de uma igreja séria, histórica, tradicional, conservadora, reformada. A nossa igreja tem não sei quantos anos, está ligada à reforma protestante do século. Não é isso? A gente se orgulha de um modo geral disso, né? Porque de um modo geral nós fazemos parte de uma igreja que tem se esforçado, apesar dos levantes do próprio homem e de Satanás, tem se esforçado para se manter centrado na palavra. São uma igreja séria, são uma igreja que segue a palavra, que segue a Bíblia. Uma igreja que tem a palavra como centro, que tem Cristo como centro. Tá, beleza. E o que a gente está fazendo com isso? O que a gente tem feito com isso? Um troféu no qual a gente levanta e ergue para ficarmos massageando o nosso próprio ego? Porque o mundo permanece carente de esperança e de salvação, a qual tem buscado nos prazeres do mundo, nos prazeres carnais, nas mais variadas religiões e denominações e seitas e igrejas. E a gente se gaba, a gente se orgulha de dizer que não, nós temos a palavra. Nós somos povo da palavra, seguimos aquilo que a Escritura diz. Sola a Escritura, certo? Beleza. Só para a gente? Só para o nosso próprio usufruto? E eu volto a dizer, irmãos, eu não estou falando de eventos. E, pessoal, vamos correr para marcar evangelismo, que o pastor está cobrando. Não, o ponto não é esse, não. E só deixando claro que eu não tenho nada contra trabalhos evangelísticos de rua. Vamos fazer. Eu sou o primeiro a incentivar. Estava conversando com o André de como a gente precisa, de repente, pensar em fazer viagens missionárias para congregações nossas, fazer trabalho nos interiores. Eu sou super adepto a tudo isso aí. Mas a gente precisa entender e acordar que não é isso, irmãos. Parece que foi cravado na nossa mente, no nosso coração, que evangelismo é evento, é programação com data marcada. Não é. Não é. Evangelismo, fazer discípulo, é você encontrar uma oportunidade e oferecer um estudo bíblico, uma oração para o seu vizinho. E marcar de fazer isso com ele uma vez na semana. Pastor, eu não sei pregar, eu não sei dar estudo. Meu irmão, você sabe chegar lá no seu vizinho e uma vez na semana ler um capítulo de João e fazer uma oração? Você sabe fazer isso? Sei. Bênção. Isso já vai ser muito. Muito. Ô vizinho, estava pensando em vir aqui uma vez na semana para a gente orar. Orar pela sua família, pela sua casa. A gente vem aqui e lê a Bíblia também. Pronto, você só vai ler um capítulo de João. Depois ora com ele. Conversa um pouquinho, procura saber como está a vida, toma um café e vai embora. Isso é assim, irmãos, absurdamente mais do que um evento que a gente entrega um folheto, um papel a um andarilho na rua, ou do nada que temos feito. Mas como? Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Aí você diz assim, mas pastor, não é o caso do Brasil. Nós somos um país cristianizado, evangelizado. Será? De um evangelho barato,
de um cristianismo superficial, pueril, açucarado, que lembra de Cristo no Natal e na Páscoa. E apenas com uma figura folclórica, histórica, no qual, diga-se de passagem, é muito mais representado pelas renas Pisca-Pisca e Papai Noel, do que pela mensagem do amor que nasceu, do Cristo encarnado, do Deus que se fez homem. Mensagem que só eu e você temos. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Nada ouviram. Mas pastor, as pessoas têm ouvido o evangelho. Não, não tem não, irmãos. As pessoas têm ouvido de um Deus que pode dar bênçãos a ela. As pessoas têm ouvido de um Cristo que olha com compaixão e com misericórdia para os erros dela, e que chama ela de lindo, e que o evangelho mesmo, esse país continua sendo carente do verdadeiro evangelho. E como virão se não há quem pregue? Há quem acha, irmãos, que evangelização é um dom. Ah, não, eu não tenho esse dom, não. Já ouviu isso? Não, rapaz, aqui eu não tenho esse dom, não, de evangelização. Não, veja só, eu não tenho dúvida que Deus chamou ou chama pessoas específicas para a evangelização. Para a evangelização. Eu cansei de ouvir aqui relatos de muitos irmãos do quanto a nossa irmã em Cristo, ex-esposa do presbítero Gilberto, tinha como dom a evangelização. Cansei de ouvir de gente me dizendo: pastor, eu penso numa mulher que evangelizava. Eu não tenho dúvida que tem gente que é chamado para isso. Não necessariamente para ser pastor, tá? Até porque mulheres podem fazer isso, crianças podem fazer isso. Então não tenho dúvida que Deus chama de fato pessoas e põe essa paixão, esse ardor no coração. E é gente que prega até para poste. Prega até para o cachorro que passa na rua. Mas de um modo geral, irmãos, isso não é apenas um dom, é um chamado. É um chamado para quem? Para quem é crente. Para quem nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você tem por obrigação fazer discípulos. Fazer discípulos. Irmãos, isso que eu vou dizer não é um troféu, não é uma pedrinha na coroa, como alguns dizem, não é um motivo de orgulho, não é para você botar no seu currículo. Mas eu sinceramente acho que se você é crente e você tem 5, 10, 15, 20, 30 anos de evangelho, você olha para trás, você não consegue ver uma pessoa ao qual você fez dessa pessoa um discípulo. Olha, misericórdia, eu acho que realmente você tem que repensar o seu objetivo enquanto crente. E é claro, né, eu estou me referindo aqui a gente que de fato não fez e não tem feito isso. Porque sim, é possível que aquele que evangeliza, que prega o evangelho, que planta a semente, não veja os frutos do seu trabalho. Mas essencialmente a pergunta aqui é: temos trabalhado? Temos lançado a semente? Temos pregado o evangelho? Temos pregado a palavra? Temos aproveitado as oportunidades? Quer ver uma coisa, irmãos? Nós vivemos num tempo onde não basta mais alguém dizer que é crente, que é de uma igreja evangélica, e você dá as costas e vai evangelizar outro. Não, fique nesse ainda aí, porque talvez precise evangelizar esse aí. Esse aí. Quando a gente estava no seminário, acho que ainda tem isso, pelo menos uma vez no mês, junta aquela cambada de seminarista, vai para uma igreja lá de São Paulo e vai evangelizar aquele bairro, aquela cidade, né? Então esse evangelismo pessoal, né? Nada de entregar um folhetinho, um papel, é onde você para, você tem um minuto, não, você senta com a pessoa, conversa, prega o evangelho. E não era incomum você ver pessoas dizendo que eram evangélicas, e é gente que se diz evangélica não tem a Bíblia em casa, irmãos. Não tem Bíblia em casa, você acredita nisso? É gente que se diz evangélico, mas lê a Bíblia, ouve a Bíblia, quando o pastor lê alguns versículos, algumas migalhas que caem do púlpito no domingo. Então, uma pessoa começa, você tem que evangelizar. Você tem que evangelizar. Nós vivemos num tempo, irmãos, onde a gente precisa entender a urgência deste chamado do Senhor.
E como crerão naqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Misericórdia. Essa aqui talvez seja a pergunta que mais dói, né? E como ouvirão se não há quem pregue? Aqui lembre-se do contexto, tá? Isso aqui é um recado especificamente de Paulo aos judeus, que muitos deles, mesmo tendo convertido-se ao cristianismo, se negavam, encontravam barreiras para pregar aos gentios. Então a palavra de Paulo aqui, vocês não estão pregando. Deus quer salvar, Deus tem povo em todo lugar. Olha só, no verso anterior, nós começamos no 13, né? No verso 12, ele diz assim, olha só. Pois não há distinção entre judeu ou grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Os eleitos estão aí, irmãos. Os escolhidos estão aí. Muitos deles ainda mortos em seus delitos e pecados, vivendo na escravidão do pecado, no mundo, nas garras de Satanás, sendo enganados por lobos em pele de cordeiros, em igrejas que na verdade são covis de Satanás. Mas, como ouvirão, se não há quem pregue? Precisamos acordar, irmãos. Precisamos acordar. E esse despertar precisa acontecer em nós também como igreja. Nós estamos acabando um ano, iniciando outro, e eu acho que a gente precisa repensar no nosso objetivo enquanto igreja, sabe? E essa é uma reflexão que deve pairar em cada diretoria da sociedade interna, em cada ministério da igreja, do tempo, dinheiro e esforço que a gente gasta muito aqui dentro, para nós. E o quase nada ou nada que fazemos diante da missão e do chamado que temos. Eu não tenho dúvida o quanto é complicado os pragmáticos que endeusam o número e acham que Deus só abençoa e só existe Deus onde está cheio, onde é grande, onde cresce. Então o indivíduo vive em busca de estratégias e métodos para crescer, porque o número se tornou um Deus. Mas você sabe que tem um lado oposto disso, né? Sabe que tem um lado contrário a isso, né? O lado contrário a isso é gente que não está nem aí para o crescimento. É gente que não para observar que nós somos uma igreja de 100 anos. E quando a gente olha para trás, o nosso crescimento é ínfimo. É diminuto. É vergonhoso. Eu não tenho dúvida que nós, enquanto Igreja Presbiteriana do Brasil, nós, enquanto primeira Igreja Presbiteriana de Itabuna, precisamos refletir acerca disso. Precisamos refletir acerca disso. Para não cairmos nesse outro extremo e acharmos que isso não deve ser algo que devemos nos preocupar. Não, irmão, nosso objetivo não pode ser sermos uma igreja grande ou sermos a maior igreja de Itabuna. Mas o nosso objetivo precisa ser pregar o Evangelho, anunciar a mensagem de salvação, fazer discípulos. E sabe o que vai acontecer quando a gente começar a fazer isso e despertar para isso? A igreja vai crescer. O crescimento virá. Não parece ser essa a sequência lógica de Lucas, escrevendo Atos, dizendo, olha, e eles perseveravam no partir do pão, nas orações, de casa em casa, e havia temor. Enquanto isso, contava com a simpatia de todo o povo, e acrescentava dia a dia o Senhor, os que iam sendo salvos. Não há crescimento, irmão, se não lançarmos a semente. Nada nasce se não plantarmos. E isso não tem nada a ver com limitar a ação de Deus, aquilo que Deus decidiu fazer. É porque o próprio Deus decidiu agir de modo ordeiro, trazendo pessoas ao Evangelho por meio da pregação.
Então, se em parte muitos crescem porque são pragmáticos, não tenho dúvida, outros muitos crescem porque estão pregando o evangelho. Ah, porque a nossa igreja não cresce e a outra cresce? É porque a outra está trabalhando. É porque a outra está lançando a semente, está pregando o evangelho, está fazendo discípulos. E nós estamos preocupados com as confraternizações, com as atas, com as comemorações, com os eventos, com as atividades e com as plenárias E a nossa vida religiosa meio que se resume a isso. Irmãos, nós precisamos acordar. Precisamos acordar para fazer discípulos. Precisamos acordar para os carentes. Permita-me concluir com uma última aplicação diante de um problema que acontece no nosso quintal. Eu acho que pior que não sairmos para pescar é o peixe pular dentro do barco e a gente jogar ele fora. Eu explico. Nós somos uma igreja visada na cidade, você sabe disso, né? Eu estou aqui há 1 ano, já sei disso. Nós somos uma igreja grande, nós somos uma igreja muito bem centralizada. Nossa fachada, a nossa arquitetura é a igreja mais bonita da cidade. Nós somos uma igreja séria, antiga, histórica. Então é uma igreja que atrai muita gente. Irmãos, das igrejas do nosso presbitério, aqui, eu não sei de outras, nós somos a igreja que mais recebe visitantes, você sabia disso? Somos nós. O que é um tanto natural por sermos primeira igreja. É muito comum, principalmente irmãos que preferem, né, uma igreja presbiteriana mais tradicional, mais reformada, mais conservadora, vir na primeira igreja. Nós somos uma cidade universitária, então a gente recebe muita gente que vem fazer universidade, que se muda a trabalho. E hoje, irmãos, a gente tem perdido essas pessoas que chegam aqui. E sabe por que a gente tem perdido? Por culpa sua. Perdão a sinceridade do seu pastor. Por culpa sua. Porque a responsabilidade de cuidar, de ir atrás dessas pessoas, recai apenas sobre os ombros de 3 ou 4. Do pastor e de mais 3 ou 4 que faz parte da comissão de recepção. Ô, irmãos, quando chega alguém nessa igreja, principalmente assim, ó, o indivíduo vem visitar uma vez, some, não aparece nunca mais, é uma coisa. Mas olha, eu costumo dizer o seguinte, a pessoa vem visitar a sua igreja, ela aparece uma vez, ela vem 2, ela vem 3, rapaz, ela só tem que sair daqui se ela quiser. Porque é hora de você colar nessa pessoa, grudar nela. Ah, mas deixa eu dizer outra coisa então nesse momento. Eu ouço muito isso, e a primeira igreja é muito boa nessa primeira recepção. De um modo geral, eu ouço isso de visitantes, inclusive, de gente que decidiu ficar na igreja. Por quê? Porque essa primeira recepção nossa é muito boa. Geralmente a gente chega, cumprimenta. Eu vejo que voluntariamente alguns irmãos vão lá, abraçam, conversam. Que seja bem-vindo, volte mais vezes, esteja aqui conosco e tal e tal. Mas tem uma segunda fase que nós não somos tão bons nisso. Que é a continuidade disso. Então eu queria deixar a igreja ciente disso. É a continuidade disso. E como é a continuidade disso, pastor? A continuidade disso é assim. Você pega o telefone da pessoa. E aí na semana, você manda uma mensagem para ela. Na segunda-feira, você manda uma mensagem para ela. Ó, terça-feira não tem estudo bíblico, apareça lá. No sábado, você manda uma mensagem para essa pessoa e diz assim, ó, domingo de manhã tem escola dominical. Onde é que você mora? Eu passo aí para ela buscar. Rapaz, eu tenho noção do quanto isso conta, do quanto isso é válido, do quanto isso, sabe? Se é um jovem, eu disse isso ontem aqui no nosso congresso, a mocidade. Se é um jovem, quem que tem que chegar e grudar nesse jovem que vai visitar a igreja? São jovens, irmãos. Se é um adolescente que chega na igreja, nós temos poucos adolescentes. E os que aparecem aqui de vez em quando? Você adolescente, cadê os adolescentes? É você que tem que ir atrás do adolescente que chega, da criança que chega aqui para visitar a igreja. É você, enquanto criança, que tem que ir lá buscar essa outra criança. Chega um casal na igreja novo, é você, enquanto casal, que tem que se aproximar deste outro casal. Porque geralmente, irmãos, quem vem visitar uma outra igreja, ou ele está firme na igreja dele, é uma bênção, e é só uma visita mesmo, ele veio só para conhecer, veio só para, como é o nome? Cumprir uma promessa que fez ao amigo de conhecer a igreja.
Mas na maioria dos casos é gente desigrejada, é gente que não é crente, tinha o temor do evangelho. Eu sempre pergunto, como é que você chegou aqui? Por que você veio? Sabe o que eu ouço muito, irmão? Gente que não é crente, diz assim, pastor, minha mãe era evangélica, eu fui crente quando criança, mas vivi no mundo e acho que está na hora de voltar. Ou está na hora de começar a buscar o Senhor. E muita gente perde estes, irmãos. A gente perde estes. Sabe por quê? Porque a gente está mais preocupado em colocar a conversa em dia com o nosso grupinho, com a nossa panelinha, com os nossos amigos. A gente está mais preocupado em organizar o evento, a plenária, o departamental, o não sei o quê. Aí o visitante entra aqui e vai embora, passa a semana, aí vai na outra igreja e fica lá. Aí a gente acha ruim, porque a outra igreja está crescendo e a nossa não. Precisamos despertar, irmãos. Precisamos despertar. Eu queria que os irmãos entendessem essa palavra não como uma bronca. Isso aqui não é uma bronca, não. Isso aqui é uma convocação, sabe? Olha, irmãos, são vocês, somos nós. Somos nós que temos que se fazer. Nos levantemos. Nos levantemos e vamos trabalhar. Vamos nós trabalhar. Há muito trabalho. Os campos estão brancos, irmãos. Há muito que ser feito. A seara é grande. E nós precisamos de você. Precisamos de você nesta obra, nesse chamado. Isso não é um chamado apenas para o pastor, para o conselho, para os que evangelizam. Não, é para todos nós. Todos nós somos capacitados a isso. Crianças, convidem seus amigos. Falem de Cristo para ele na escola. Convide para a escola dominical. Adolescentes e jovens, nas escolas, nas universidades, pregue o evangelho. Leve a mensagem de salvação. Não se omita. Faça discípulos. E assim nós veremos o agir de Deus. Não com o objetivo de ver a igreja crescer. Por quê, pastor? Porque com o objetivo de ver a igreja crescer não é o ideal. A gente quer isso, não tenha dúvida alguma. Não tenha dúvida alguma. Eu tenho total interesse em que sejamos a maior igreja presbiteriana da cidade. Quiçá a maior igreja evangélica. Pastor, e o que é que a gente vai fazer? Nosso templo é pequeno. A gente faz 3 cultos, a gente vem daqui, compra ali, a gente se reúne onde quer que seja. Nós queremos ver a igreja crescer. Mas o nosso foco, o objetivo maior, deve ser esse aqui, ó. Fazer com que as pessoas invoquem o nome do Senhor. Fazer com que as pessoas creiam, ouçam a pregação do Evangelho e sigam o caminho do Senhor. Quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Que o Senhor nos desperte para isso, irmãos. Que o Senhor nos acorde, nos ajude e nos dê graça a fazermos discípulos, a sermos capacitados pelo Senhor mesmo, para sermos instrumentos dEle, para a glória dEle mesmo. Vamos nos colocar de pé e vamos orar, pedindo assim a direção do Senhor sobre as nossas vidas e a capacitação dEle para isso. Deus, nós precisamos de Ti e da Tua direção e rogamos que o Senhor assim nos abençoe. Pedimos que o Senhor aplique a Tua palavra em nossos corações. Deus, acorda-nos, desperta-nos, molda-nos para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, discípulos. E assim, Deus, certamente veremos o agir do Senhor, vidas sendo salvas, famílias sendo transformadas pelo Teu Evangelho, pela Tua palavra, a qual o Senhor deu a nós o privilégio, a capacidade de fazermos por meio da pregação do Teu Evangelho. Que de fato sejamos esses homens e mulheres com pés formosos por anunciar as coisas boas, as boas novas do Evangelho do Senhor. Rogamos, Deus, que o Senhor nos abençoe neste dia, dando-nos a Tua direção, porque nós precisamos de Ti. E despede-nos deste culto com a Tua bênção e a Tua graça sobre nós. Que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder, a comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, povo de Deus, desde agora e para sempre.